Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 3, glória a Deus. Versículo 1 e 2, depois outra porção mais adiante. Antes de início, vamos ler aqui Mateus, capítulo de número 3, glória a Deus, versículo 1 em diante. João Batista. Quem achou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Está escrito: e naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Aleluia. 13. Então veio Jesus da Galiléia ter com João junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunhava-se-lhe, dizendo: eu careço ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E, sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Amém? Amém. Glória a Deus. Podem sentar. Esse é meu Filho amado, em quem tenho alegria, tenho prazer, tenho contentamento. Glória a Diga Deus. glória a Deus. Glória a Deus. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre este ato de fé nosso, cristão, de descer as águas em um gesto de crença genuína na ordem de Jesus, símbolo do sepultamento da velha criatura, o velho homem, batismo nas águas, sepultamento de pecados. Todo o gênero humano inclinado e dado ao pecado é sepultado no ato do batismo, quando o homem e a mulher, tendo já consciência, aleluia, resolve descer as águas. Ele desce as águas, e quando sai das águas, ele é nascido de novo, nascido do Espírito e nascido também da água, para a glória do nome do Senhor. Quanto a isso, Jesus, ele explicou muito bem a um rabino, um ancião em Jerusalém, em Israel de seus dias, chamado Nicodemos, lá no livro de João. E todo cristão, todo homem, toda mulher que almeja a eternidade no céu com o Senhor, tem que descer as águas, tem que ser batizado. E esse batismo, ele começou no Antigo Testamento, ainda que não era pregado, ensinado diretamente essa prática na época dos doutores da lei, na época dos rabinos, na época dos profetas da antiga aliança. Mas no Novo Testamento nos é explicado pelo apóstolo Paulo que todo o povo hebreu foi batizado em um dia só, de uma vez,
nas águas para a glória do nome de Deus. E isso eu quero que você abra a Bíblia aí, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Primeira aos Coríntios, glória a Deus, capítulo 10, aleluia. Primeira aos Coríntios, capítulo de número 10, versículos 1 ao 4. Não devemos tentar a Cristo como alguns dos israelitas o tentaram. Primeira aos Coríntios, capítulo 10, versículo 1. Está escrito assim: ora, irmãos, não quero que ignoreis que vossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram de um mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Por isso é que temos também como lei e ordem bíblica que só pode participar do partir do corpo e do cálice do Senhor, da ceia do Senhor, os que já foram batizados nas águas correntes para a glória do nome de Deus, nas águas. Por isso é que crianças não podem participar ainda do corpo, pão partido, orado, apresentado ao Senhor, e do cálice do Senhor, o sangue de Cristo, pacto, símbolo do Novo Testamento, no sacrifício do Senhor. E pessoas não batizadas nas águas também. Nós, por exemplo, principalmente assembleianos, levamos a sério esse negócio. Só um dia eu só pude participar pela primeira vez depois que eu aceitei Jesus, crendo que só há salvação através dele. Deixei para trás as velhas práticas e fui batizado nas águas do Rio das Mangueiras, lá em Nova Mamoré, há muitos anos atrás. Depois disso, ceei pela primeira vez, e aqui estou para a glória e louvor do nome do Senhor. Ele é bom, Ele é maravilhoso. Eu não fujo da ceia. Isso não é de agora, porque eu sou o pastor da congregação. Isso é bem de jovem. Eu nunca peguei o cálice do Senhor e o pão para jogar fora, para colocar debaixo do banco, dentro da Bíblia, no bolso, ou em um pacotinho, levar escondido e joga fora, para a glória e louvor do nome de Deus. Isso, aleluia. Porque antes mesmo de eu ser batizado, eu já tinha consciência de que isto é sério, é muito sério. Então, irmãos, o batismo começou já desde a época em que o Senhor dos Exércitos tirou o seu povo hebreu da servidão egípcia, como acabamos de ler, 1 Coríntios capítulo 10, do 1 ao 4. E também eles não só foram batizados, mas juntos comiam e bebiam o que era alimento, porção espiritual, o maná que descia do céu e a água que jorrava da rocha. E está escrito que isto era espiritual, e era Cristo simbolizado ali através do maná e da água para a glória do nome de Deus, o Pai Todo-Poderoso. Com respeito ao batismo, nós seguimos as orientações de Cristo Jesus. Quem deu início na época de Jesus foi João, que foi apelidado de o Batista, porque batizava. E Jesus passou pelo mesmo ato, descendo as águas, acabamos de ler, e mais tarde
ele recomendou e deixou como ordem aos seus apóstolos. Mateus, volte em Mateus capítulo 28. Foi Jesus quem oficializou este ato e deu uma porção de acréscimo à simbologia desse ato de descer as águas batismais. Mateus 28, 19 e 20. Jesus aparece aos seus discípulos na Galileia, seu último momento de vida nesta terra, e isso agora já depois de morto e ressuscitado. Mateus 28, 19 está escrito assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, atenção, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado ou que eu vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Então Jesus disse aos apóstolos, aos seus discípulos: percorra as nações, pregue o Evangelho, ensine o que eu vos tenho dado e ensinado. Quem crer e for batizado será salvo. E ele diz que todo batismo, todo homem, toda mulher que for a ser batizado tem que ser em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Diga glória a Deus. Pai com P maiúsculo, Deus, o soberano, o eterno. O Filho com F maiúsculo, Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus. E também Espírito e Santo com E e S maiúsculo, terceira pessoa bendita da Trindade. E para nós é o outro Consolador que Ele deixou, para que não nos sentamos órfãos, para a glória do nome dEle. Diga glória a Deus. Então o batismo ele é feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas você sabia que tem algumas denominações que eles diz que não pode ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mesmo estando na Bíblia que a gente acabou de ler. Eles falam que quem é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus é batizado no batismo de idolatria. Acredita nisso? Ele diz que batismos nas águas só vale se for em nome de Jesus. Mas nós ficamos com o que Jesus falou. Não é isso? Jesus falou. E quem escreveu isso aqui conheceu Jesus, andou com Jesus, dormiu se hospedando onde Jesus dormiu se hospedado, andou pelas mesmas estradas, os mesmos caminhos que Jesus andou, foi nas mesmas aldeias e cidades e em Jerusalém como Jesus foi, e estava com Jesus o tempo todo, desde quando Cristo o chamou. Mateus foi apóstolo de Jesus e ele estava nesta hora que Jesus comunicou a eles esta instrução, para que eles pudessem ir, ensinar as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele estava na hora. E ele viu Jesus, depois disso aqui, começar a levitar, flutuar, e foi subindo, e ele viu a nuvem, a qual Jesus entrou nela, e assim eles não puderam mais ver Jesus. E esse mesmo Mateus aqui ouviu o anjo que falou com eles, de cima, no lugar onde Jesus estava antes de subir. Ei, pode parar de olhar para cima, vamos fazer o que ele mandou vocês fazer. Mateus recebeu esta palavra, ele escreveu o que ele ouviu, ele recebeu de Jesus na fé. Diga glória a Deus. Então, se alguém algum dia vir tentar refutar, tentar colocar na tua cabeça que o batismo a qual você foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus não vale, é um batismo de idolatria, você tem base bíblica e quero eu crer que estrutura bíblica e espiritual suficiente para permanecer na mesma vocação e posição que você está.
Levante a mão e diga aleluia. Aleluia. Eu vou te ensinar como é que se refuta os hereges. É rapidinho. Eu uso sempre e dá certo. Eu olho para ele e para ela e digo: olha, comigo você está perdendo tempo. Eu tenho convicção de quem eu sirvo. E a pessoa se cala, a pessoa para, diz: tá. E acabou. Eu digo mesmo: comigo você está perdendo tempo. Porque eu tenho convicção de quem eu creio, quem eu sirvo. É assim que se fala. Se não entende de Bíblia, não entre no assunto, senão vão te dar um show. Porque muitos dessas seitas hereges, eles são treinados, bitolados em um assunto. E é sempre esse mesmo assunto que eles querem trazer até nós, para tentar confundir a nossa mente. Se você entrar com outro assunto da Bíblia, eles não conseguem acompanhar. Eles só sabem aquilo, aquela cartilha que foi rezada, dada para ele. Nada mais, nada menos que aquilo. Amém? Então vamos continuar aqui. Quem pode descer as águas batismais? Temos, por exemplo, como eu falei agora há pouco, crianças não podem. Até os seus 12 anos de idade, não temos costume, e nem registro bíblico e histórico verídico, exceto o católico apostólico romano, que diz que batiza crianças, mas crianças não podem ser batizadas, porque nós temos componentes bíblicos suficientes para dizer que não pode. Primeiro, batismo é para arrependimento. Batismo é para quem crê. Batismo é para quem entrega a vida fielmente, legitimamente para Jesus Cristo. Criança não tem pecado, não sabe discernir o que é correto e o que não é, o que é fé e o que não é. Criança às vezes tem o comportamento de imitar o pastor, a irmã, o irmão, o orador, o pregador, o pai, a mãe, o avô e a avó, porque ele vê o adulto fazendo. Ela vê, ela vai imitar a posição de orar, movimentar do corpo, levantar a mão, impor as mãos, pegar o microfone, como as crianças aqui gostam disso, para a glória de Deus, e que assim permaneça em nome de Jesus. E vira ao altar, um momento do louvor, às vezes até alguns, como eu já vi aqui, ficam de joelhos, sem ninguém pedir, porque viu alguém fazendo, comportamento de criança, infantil. Outros até caem na unção, né? Segundo ela, o ele está no poder de Deus. E é bom isso, é louvável. Mas ela não sabe, ela não entende esse negócio. Igual nós adultos, já que temos compreensão, discernimento das coisas, compreendendo e conseguimos distinguir uma coisa da outra. Então uma criança não pode, oficialmente, de maneira legítima, descer as águas batismais, porque elas não têm pecados para ser sepultadas. É isso. Agora, a partir do momento, como temos a nossa tradição, dos 12 anos de idade, quando há um reconhecimento de que é pecador, de que é necessário, aleluia, sepultar o velho homem, a velha criatura, e que é necessário nascer de novo da água e do Espírito, aí sim, tendo consciência, sabendo mais, recebendo instrução, em primeiro lugar em casa, do pai, da mãe, pastoral, bíblico, aí sim pode-se descer as águas para a glória e louvor do nome do Senhor. Nós temos exemplo aqui, Atos capítulo 8. Atos capítulo 8, vai lá. Falei agora há pouco, do eunuco, de Filipe. Então aqui a condição que nós temos para que venha se descer as águas batismais. Atos 8, 36. Filipe, caminho de Azoto, encontrou um viajante que descia de Jerusalém em direção ao continente africano, a África.
Alguém disse, mas dava para ir de Jerusalém até a época, pastor? Dava, porque não tinha o canal de Suez antigamente. Ele foi construído há poucas décadas atrás. Aí dividiu o continente. Mas antigamente não, ia a pé, de cavalo, de camelo, de carro, como temos aqui, carro da época. Normal, de Jerusalém para o continente africano, até a Etiópia. O continente africano na época era conhecido inteiro como Etiópia, também como terra de Sabá. Atos 8, 36, 37 e 38, ó. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de uma água, e disse o eunuco: eis aqui água, quem pede que seja batizado? Ele disse: olha, aqui tem água, pregador, aqui tem água, Filipe, aqui tem água, o diácono. Quem que me impede de ser batizado? O que tem de impedimento para mim não descer as águas? Aí Filipe diz, 37, é lícito, se creres de todo o coração. Então a condição aí, ó, é lícito descer as águas quando a pessoa ela tem o discernimento. Ela diz, eu creio, mas se é porque eles estão te mandando, é porque você acha que é assim, como é que é? Ele disse, não, é porque o meu coração arde. Aleluia. O meu coração queima, a minha alma está em chamas, em vontade de descer as águas, para a glória do nome de Deus. Glória a Deus. É isso. Crê de todo o coração. Ele responde dizendo, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro. E desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou para a glória do nome de Deus. Viu aí? Crê de todo o coração. Quando aquilo arde, queima na alma. Eu preciso, quero cumprir com a palavra de Deus. Eu preciso estar legalizado na presença do Senhor. E assim é feito para a glória do nome de Deus. Então, é ordem de Jesus. E quem crê de todo o coração, esse deve ser batizado. Nada o impede. Nada o impede. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Quando se é batizado, você morreu para o pecado. O homem e a mulher que é batizado, ele tem que ter na mente e no coração: eu não posso mais viver como eu vivia antes. Eu não posso mais praticar as velhas obras, as práticas velhas, porque eu nasci de novo, sou uma nova criatura. Eu creio de todo o meu coração e nada me foi impedido. Agora eu desci as águas e saí, sou nova criatura. Tenho que ter fruto do Espírito na minha vida. Não posso mais ser aquela mesma mulher de antes, aquele mesmo homem de antes. Tenho que mudar. É necessário mudar. Então, quando se é batizado, se morre para o pecado. Quando é batizado, está limpo do pecado. Não é mais sujeito ao pecado. Deliberado. Tendo iniciativa por conta própria. Peco porque eu quero pecar, tenho prazer em pecar, vou pecar e ninguém tem nada a ver com a minha vida, não devo satisfação para ninguém. Não, quem desce as águas tem que descer tendo essa convicção: eu não posso sair das águas para daqui a pouco estar vivendo da mesma maneira que antes de descer as águas. Sou nova criatura, um novo homem, uma nova mulher. E quem é batizado, ele ressurge ou ressuscita para Cristo por Cristo Jesus. Aleluia. Quem é batizado, ele ao ser submergido, é como Cristo quando foi colocado na sepultura. Quando ele sai das águas, é como Cristo quando ressuscitou dentre os mortos, para a glória e louvor do nome do Senhor. Aleluia. E é limpa de todo o pecado, para a glória e para o louvor do nome do Senhor.
quanto a isso, vamos comigo em Romanos capítulo 6. Aleluia. Bem logo depois de Atos. Romanos capítulo 6, do 3 ao 5, sobre o batismo, sepultamento, ressurreição em Cristo. 6:3. Romanos capítulo 6, versículo 3, 4 e 5. Está escrito: e não sabeis que todos quantos foram batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Viu aí? Então, quando se é batizado, é o mesmo rito, agora em um momento diferente, de uma forma diferente, na simbologia da morte, sepultamento, ressurreição de Cristo Jesus, para a glória do nome de Deus. Lembre-se disso. Nós que já fomos batizados, nós não podemos levar uma vida de qualquer jeito. Não podemos agir, viver como lá no nosso passado. E tem um negócio, o coisa ruim de vez em quando ele vem tentar fazer a gente voltar atrás. E tem outro negócio que não se aparta de nós, porque somos nós. Isso aqui, ó, a carne, ela se inclina ao pecado, ela adora o pecado. A carne é chamegada do pecado. A carne, ela só busca o que a ela satisfaz. E como ela é dessa terra, só satisfaz a carne o que é dessa terra, deste mundo. O espiritual dá um desgosto da carne. O espiritual deixa a carne inquieta. É assim. Por isso é que está escrito que há uma guerra em nós, uma batalha em nós. A carne contra o espírito e o espírito contra a carne. Mas bendito seja o nome do nosso Senhor. Está escrito: a nossa carne é fraca, o espírito sempre está pronto. Sempre vai prevalecer quem nós alimentarmos mais. Amém. Quem alimenta mais a carne domina. Quem alimenta mais o espírito domina. Quem dá mais para a carne, mais na carne ele vive. Tem até um ditado que tem muito crente que não gosta quando chama ele de carnal. Tem uns que fica bravo, né? Quer ver se o crente é carnal de verdade, chama ele de carnal. Aí tu vai ver se é ou não é. Eu estou falando, mas não experimente fazer isso. Ainda mais se você olhar e desconfiar que o crente está meio. Se você disser para ele: rapaz, tu é carnal mesmo, aí talvez você não aguente o tranco. Porque a carne é uma ursa violenta. Então lembre-se disso. Fomos sepultados em Cristo. E em Cristo Jesus, como Ele ressuscitou, temos também a mesma herança hoje, para a glória do nome dEle. E também a nossa esperança, como Ele voltou e foi recebido no céu, um dia também seremos recebidos no céu para a glória e louvor do nome de Deus. Como Ele herdou a vida eterna, herdou todas as coisas, também nós, se permanecermos fiel na presença dEle, herdaremos com Ele todas as coisas, porque está escrito: somos co-herdeiros do reino em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém? Agora vamos aqui na cartilha do não pode para o crente. Coríntios
Gosto muito dessas passagens aqui que eu vou ler junto com você. 1 aos Coríntios, capítulo 6. Eu gosto muito, já preguei várias e várias vezes nesses 4 anos que congregamos juntos aqui. 1 aos Coríntios, capítulo de número 6, do versículo 9 ao 11. Está escrito, 1 aos Coríntios, capítulo 6, do versículo 9 ao 11. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não errem, porque nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. 11. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito de nosso Deus. Éramos assim, mas o apóstolo está dizendo: fomos lavados, santificados, justificados no nome do Senhor Jesus e também pelo Espírito do nosso Deus. Quer dizer que não podemos voltar a ser assim. Nós que já descemos as águas, e os amados e amadas que irão descer daqui a poucas horas as águas batismais para a glória e louvor do nome de Deus. Diga aleluia. Lá mais à frente em Efésios. Glória a Deus. Capítulo 4, versículo 21. Efésios, capítulo 4, do versículo 21 em diante. Aleluia. Quem achou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Efésios 4, 21 em diante está escrito assim: se é que tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, vos despojais do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Viu aí? Quanto ao trato passado, ou seja, quanto ao que vivemos no passado, ao acordo que tínhamos no passado com o mundo, nós devemos despojar do velho homem, ou seja, pegar a velha criatura, o velho homem, é como se pega nas mãos assim e joga para longe. Despojar, tira isso, joga para longe, arranca fora as velhas práticas, as velhas decisões, as velhas atitudes, os velhos pensamentos, os velhos sentimentos, as roupas velhas que agradavam a nós mesmos, que agradavam ao mundo, os calçados, a aparência do velho homem, tudo desse mundo de pecado, de horrível coisa, jogue para fora. Despojai-vos de toda a velha criatura do velho trato. 22. Que quanto ao trato passado, vos despojais do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistai do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira, falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom,
para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, nenhum palavrão, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graças aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia seja tirada de entre vós. Amém. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo. Viu aí? Quando nós descemos as águas batismadas, nossos pecados são perdoados, por isso é que são sepultados. E não devemos reter perdão para ninguém, e nem para nós mesmos, porque tem gente que não consegue perdoar a si mesmo, fica se torturando, se castigando, martirizando com sentimentos, pensamentos. Temos que perdoar o nosso próximo e a nós mesmos. Ainda da leitura agora, capítulo 5 aí, aleluia, em diante. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Isso é para nós, nova criatura em Cristo Jesus. Para você que vai descer as águas batismais, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Quem é o nosso Deus, irmãos? Alguém sabe responder quem é o nosso Deus? Jesus Cristo, porque é Ele que nos salva, é através dele que chegamos ao Pai. Então Jesus é o nosso Deus, é o nosso Salvador. Lembre-se sempre, para você chegar ao Pai, só vai se for por Jesus. Nós não conseguimos acessar o trono do Rei da Glória e Pai, se não passarmos primeiro pela pessoa bendita e o nome de Jesus Cristo. Então ele está dizendo: sede, pois, imitadores de Jesus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós, como convém aos santos. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Não só isso, ele diz mais: nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graça. Isso tem que ter em nossa vida, ações de graça. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, ou qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros. Viu aí? Saia fora desse tipo de crente. É crente, mas vive a vida toda contrária à Bíblia. É muito difícil você convencer ele que vai te arrastar para o lado dele. 8. Porque no outro tempo erais trevas, ou seja, em outro tempo você era trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade. Aleluia. Aprovando, lembre-se disso, nós temos que aprovar o que é agradável ao Senhor. Porque também está escrito que muitos estão aprovando o que não é agradável a Deus. Estão se tornando amaldiçoados, e mesmo estando em meio ao rebanho e fazendo muitas obras para Deus, até ganhando almas, por aquilo que é contrário à vontade de Deus, e ele ou ela aprovou, vai ouvir do Senhor: apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Então aprovemos o que é agradável ao Senhor, e o que é agradável a Deus está escrito na palavra dele. 11. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. É para condenar. Condenar. 12. Porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é
torto, é pesado, é obsceno. Até falar é depravado o que eles fazem em outro. Mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Pelo que diz: desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Amém. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a vosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Está escrito 21, encerrando: sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Diga glória a Deus. E encerramos lendo o Apocalipse. Isso aí é para você agendar, marcar na tua Bíblia. Vai sendo reprovado. Não podemos viver como esses homens viveram. Se o apóstolo Paulo foi inspirado pelo Espírito Santo para falar e escrever essas palavras, é porque tinha muita gente assim nos dias dele, e alguns estavam dentro das igrejas da época. Apocalipse 21. O novo céu e a nova terra. Por isso é que aceitamos Jesus, que cremos que Ele é o Salvador, e entregamos a nossa vida para Ele, e descemos as águas batismais e participamos sempre juntos da ceia do Senhor, do partir do pão e do cálice do nosso Deus. Aleluia. O novo céu e a nova terra, porque queremos ir para lá, vamos para lá. Essa é a nossa esperança. Essa é a totalidade da nossa fé, da nossa esperança. É a vida eterna com Cristo Jesus no céu de glória. E ele disse assim: vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Diga glória a Deus. Glória a Deus. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. Disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Atenção ao 8. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde em fogo e enxofre, que é a segunda morte. Meu Deus, aleluia, é verdade. A nossa esperança é o céu, é na eternidade estar com Ele. Por isso temos que ter cuidado. Eu encerro a leitura em Apocalipse 22, 14 e 15. 2 versículos para encerrar. Apocalipse 22, último capítulo da Bíblia, versículo 14 e o 15. Vamos vendo
13. Ele repete, ele diz novamente: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Ele diz, 14: bem-aventurado, ou seja, felizes aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. A cidade que a gente acabou de ler agora há pouco no capítulo 21. 15 eu encerro. Ficarão de fora desta cidade, essa cidade linda que está preparada aos salvos. Quem fica de fora? Os cães. Os cães são mais próprios para os líderes, é mais diretamente aqui para os líderes. Cães foram salvos, libertos, mas com o passar do tempo acharam ou acham que já não estão mais sujeitos ao pecado, já não doutrina mais a igreja, já não ensina a verdade na sua essência. São cães, porque Pedro falou sobre esses cães, líderes, pregadores, oradores, conselheiros, doutores, teólogos, mas agora que profanaram a sua fé com as imoralidades desse mundo, com a ganância, com a avareza, com a idolatria, liberou a igreja para viver do jeito que pensa que pode viver, pega a palavra de Deus e aplica ao seu bel prazer. Esses são os cães. Então, essa é a primeira classe que fica de fora: os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Diga glória a Deus. Então é isso que o Senhor tem para a nossa vida nesta noite. Para os amados que irão descer as águas, você vai nascer de novo, nova criatura em Cristo Jesus, sepultado, ressuscitado agora da água do Espírito, para viver em novidade, para agir diferente, para ser diferente, para que na tua vida seja o nome de Cristo Jesus glorificado na terra. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Fique de pé. E nos nossos dias, com essa globalização, com esse hipercrescimento dos meios de comunicação, principalmente via internet, os cães têm aumentado de um jeito tão grande, e esses dias tem uma mensagem na minha mente que está batendo, que eu vou até antecipar um pouquinho para vocês. Os cães, eles estão usando a mentira para falar a verdade, estão errando, mesmo assim, usando a mentira para falar a verdade. Como é que é isso, pastor? Por exemplo, tem como eu ensinar o evangelho para você através de fábulas? Fábula é mentira. O apóstolo Paulo disse a Timóteo: aparta-te das fábulas, que de velhas são e não tem proveito nenhum, porque são mentiras. Muitos estão se abraçando com as fábulas para poder pregar o evangelho. Esses daí amam e cometem a mentira. Nós temos exemplo de festas do mundo dentro de alguns templos. É isso daí. Está usando a mentira para pregar a verdade. Ficarão de fora, são cães. Festa junina, Halloween, Papai Noel, Coelhinho da Paz, esses negócios. Usa a mentira para poder falar um pouco da verdade. Não podemos fazer isso. Pregamos o evangelho usando a pessoa bendita de quem o instituiu na terra. Quem constituiu o evangelho na terra? Jesus. Então, para pregar o evangelho, temos que falar de Jesus e de ninguém mais, de personagem nenhum mais, porque o evangelho é dele e ele pregou na sua essência, e não precisamos de fábulas mentirosas, de nada inventado nesta terra, neste mundo de idolatria e paganismo, para poder ensinar o evangelho de Jesus. Diga glória a Deus.